E aí galera, beleza? Começando aqui mais uma aula. Um abraço para todo mundo do meu querido Brasil. E essa aula aqui é uma aula muito especial. Vamos falar aqui sobre um continente que eu amo, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, que é o continente africano. Continente africano, um continente de grande multiculturalidade, um continente de uma cultura incrível que contribuiu também na construção do povo brasileiro. Lembrando que eu falo de um continente que tem terras nos 4 hemisférios, hemisfério norte, sul, oriental e também ocidental. Falar de um continente que é rico em fauna, rico em flora, rico em recursos naturais e que tem um povo caloroso, um povo maravilhoso. É tanto que o continente africano, gente, ele consegue ser, na realidade, um grande paradoxo, a gente falar de África. Porque o continente africano ele consegue ser o continente mais rico do mundo e, ao mesmo tempo, o continente mais pobre do mundo. É tanto que 2/3, aproximadamente, toda extração de diamantes se encontra no continente africano. As maiores reservas de ouro do mundo se encontram também no continente africano. O continente africano é riquíssimo em petróleo, em manganês, em gás natural, riqueza realmente incalculável. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue também ser o continente mais pobre do mundo do ponto de vista socioeconômico. Porque é no continente africano que nós encontramos o maior percentual de população global abaixo da linha de pobreza. É lá que nós encontramos uma grande quantidade também de famélicos. E é lá que nós encontramos os países que detêm os piores índices de desenvolvimento humano do mundo, os piores IDHs do mundo. Então a gente percebe que é uma grande antítese, é um grande paradoxo a gente falar sobre esse continente tão rico e ao mesmo tempo tão pobre socioeconomicamente falando, que é o continente africano. Então vamos começar hoje dando um giro aí no continente africano e queria logo dar um abraço aí, mandar um abraço para todos vocês aí que nos acompanham sempre. Se gostou, indica um amigo, se não gostou, indica um inimigo, mas indica, beleza? Simbora! Dá uma olhadinha, por favor, gente, que o continente africano é um continente que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Pasmem, o continente africano ele é constituído por 54 países. Porém, a população ela é inferior à população da China. É muito próxima à população da China. Sendo que a maior parte da população do continente africano ela se encontra ainda hoje na zona rural. Eu posso dizer que o continente africano ele não é urbano, eu posso dizer que ele é rural, mas eu posso dizer que no continente africano vem tendo um grande crescimento da população urbana. É tanto que das 10 cidades que mais crescem no mundo, crescem do ponto de vista populacional, elas se encontram onde? No continente africano, que breve será o continente que teremos a maior concentração de megacidades do mundo. E megacidades são aquelas cidades que têm 10 ou mais milhões de habitantes. É um conselho quantitativo da Organização das Nações Unidas. Então aqui nessa imagem você percebe a África, o continente africano, aqui na década de 90, pouquíssimos países de amarelo, e você vê 10 anos depois aí, a multiplicação, 20 anos depois, você já vê a grande quantidade de países de amarelinho, sendo que a maior parte ainda está de cinza, mostrando que o continente africano ainda predomina um continente rural e não um continente urbano. Dá uma olhadinha, por favor, gente, que essa aceleração do processo urbano no continente africano, ela vem gerando inúmeros problemas. Porque muitas vezes nós encontramos a saída do homem do campo para a cidade grande, mas a cidade grande ela não consegue absorver todo mundo de forma harmônica. Então muitas cidades começam a se desenhar um fenômeno chamado de macrocefalia urbana. E a macrocefalia urbana nada mais é do que o aumento anormal nos grandes centros urbanos, o grande inchaço urbano devido a esse crescimento exagerado nas cidades. Então é tanto que esse crescimento exagerado ele vai reverberar em inúmeros problemas, como por exemplo, questão de habitação. Então o continente africano ele tem um grande déficit habitacional. Questão relacionada à geração de emprego, à geração de renda, grande quantidade de excluídos, poluição nos grandes centros urbanos. Então, tudo isso são problemas que nós encontramos devido a uma explosão anômala, digamos assim,
do crescimento urbano dentro do continente africano, que já é encontrado, inclusive, né, em várias cidades do mundo, inclusive aqui o Brasil, que teve um crescimento urbano muito rápido e isso reverberou em vários problemas nas cidades. Dá uma olhadinha, por favor, nessa imagem, que aqui a gente mostra um país chamado Nigéria. E a Nigéria é o país mais populoso do continente africano. É tanto que aí vocês estão vendo uma favela flutuante, favela que também pode ser chamada de slum, dependendo do país, cada país tem uma denominação diferente, basicamente. E aí nós temos uma das maiores favelas do continente africano, que é a chamada favela de Makoko. Isso mesmo. E a favela de Makoko fica na cidade de Lagos, que não é a capital da Nigéria, mas é a principal cidade economicamente falando da Nigéria. E lá a especulação imobiliária foi tão grande que pessoas passaram a morar sobre o rio, com casas flutuantes, como vocês estão vendo aí nessa imagem, chamada favela de Makoko. É tanto que hoje o mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas morando em favelas, que o IBGE também chama de aglomerados ou agrupamentos subnormais, cientificamente falando. E lembrando que na África subsaariana, ou África Negra, também como era chamado pelos colonizadores, lembrando que a África subsaariana, mais da metade da população urbana, em torno de 55% dela mora onde? Em favelas. Então eu tive, né, o prazer de conhecer o continente africano e eu percebi que o continente africano nós encontramos também inúmeras ilhas de prosperidade, locais riquíssimos, mas geralmente cercados por oceanos de pobreza. Então a gente encontra também riqueza e pobreza de forma clara, aos olhos nus, dentro do continente africano, mostrando o quão desigual é esse continente e a grande discrepância que existe também entre ricos e pobres, beleza? Dá uma olhadinha, por favor, gente, que aqui nós encontramos o crescimento da população do continente africano, da China e da Índia. Se você olhar direitinho, a cor vermelha representa a China, você está vendo que ela vinha crescendo e de repente diminui seu crescimento e aqui já poderemos ter aqui uma implosão demográfica, né, uma redução da população a partir aqui de 2020. É tanto que a China recentemente ela adotou ela acabou com a lei do filho único, ela permite um segundo filho, mas mesmo assim não está dando liga, não está dando retorno. Essa política de incentivar o segundo filho, até porque a China hoje é um país urbano e a filosofia urbana ela é diferente, o custo de vida aumentou, maior informação para as mulheres, inserção da mulher no mercado de trabalho, muitas mulheres com influência também de mulheres ocidentais, ou seja, ter menor quantidade de filhos. Então, o fim da política do filho único não está gerando tanto resultado como se esperava dentro da China. Então a gente está vendo aí uma redução da sua população e não aumento dela, ou seja, uma taxa de crescimento menor do que já foi outrora. É tanto que na Índia também a mesma coisa, a Índia a gente percebe que lá por volta de 2040 começaremos a ter também uma redução da população indiana, do crescimento vegetativo dela, que é a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então a tendência é, ainda hoje é um país rural, mas a tendência da Índia é se tornar breve um país urbano e a tendência é ter uma queda nessa taxa também de natalidade, uma redução no crescimento vegetativo. Sendo que o continente africano a gente percebe que a população aí praticamente não para de crescer. Até porque a taxa de fecundidade ainda hoje no continente africano ela é considerada elevada em vários países. Lembrando que taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher. Lembrando que no mundo, de uma forma ampla, a taxa de fecundidade vem caindo, inclusive dentro do continente africano. Porém, no continente africano, a taxa de fecundidade ainda hoje ela é considerada muito alta. Então hoje o continente africano é o segundo continente mais populoso do mundo. O maior continente em população do mundo é o continente asiático, que tem dois grandes gigantes aí, a China e a Índia. Porém, o continente africano vem aumentando cada vez mais sua população. E lembrando que em torno de 40% dessa população tem menos de 15 anos de idade. Ou seja, é uma população muito jovem dentro do continente africano. É tanto que a população no continente africano também, ela se encontra altamente mal distribuída. É tanto que o continente africano, 1/3 dele, basicamente, é constituído de desertos.
E os desertos, a gente estudou que são áreas anecúmenas ou áreas anecumênicas, área com pouca ou nenhuma possibilidade de habitação. Então, áreas desérticas geralmente são zonas mais rarefeitas, assim também como áreas montanhosas e também áreas de florestas. Então, o continente africano, como você pode ver aí, a população ela se encontra altamente mal distribuída, concentrada principalmente nos litorais ou próximas a leito de rios. E lembrando que você percebe, certo, grandes vazios demográficos dentro do continente africano, como aqui nessa região do Saara, aqui a região do deserto da Namíbia, também conhecida aqui ao lado do deserto do Kalahari, aqui na parte central, na chamada Floresta do Congo. Então a gente encontra vários vazios demográficos, mostrando a população africana altamente mal distribuída em seu continente. Lembrando que o continente africano ele tem uma grande diferença em relação ao Brasil, já que a gente falou na aula passada sobre a água, e eu falei que o Brasil é o rei dos rios, o Brasil tem o maior reservatório de água potável do mundo, quando comparado com outros países. E eu falei que o Brasil ele é rico em rios, porém pobre em lagos. Porque muitos lagos do Brasil se transformaram em bacias sedimentares. Entretanto, o continente africano ele é o oposto. O continente africano ele é riquíssimo em lagos, porém pobre em rios. Até porque no continente tem muitas áreas desérticas, onde a evapotranspiração é maior do que a precipitação, e essa água ela pode ser o quê? Evaporada. Beleza até aí, gente? Simbora. Dá uma olhadinha, por favor, também, sobre a questão ainda relacionada à população africana. Aqui nesse mapa, acompanha comigo, por favor, você percebe que tem algumas áreas que têm maior concentração populacional. É tanto que lembrando que densidade demográfica também é chamada de população relativa e a gente calcula ela, a população dividida pela área em quilômetro quadrado. Então, temos áreas no continente africano que tem uma maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais vermelha a corzinha, mais roxa, maior concentração de habitantes. Quanto mais clarinho, menor a concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Então pegamos área aqui, por exemplo, como a cidade de Lagos, que é a maior megacidade do continente africano localizada na Nigéria, aqui no delta do rio Níger, certo? Encontramos uma grande concentração populacional, encontramos grande concentração populacional nos grandes lagos africanos, que são lagos tectônicos, né, que banham aqui vários países, e é uma das nascentes aqui do rio Nilo, que é o rio de maior extensão, né, do continente africano, o segundo maior rio em extensão do mundo, perdendo aí para o rio Amazonas. Pegamos aqui essa região também da Etiópia, grande concentração aqui populacional. Pegamos aqui também o delta do rio Nilo, localizado aqui no Egito, também uma grande concentração populacional. Mas a gente percebe o quanto a população africana ela é mal distribuída. Aqui eu tenho um deserto do Saara, pode ver aqui que está muito claro. Pequena quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Deserto da Namíbia, pequena quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Deserto do Kalahari aqui, pequena quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então mostrando que o continente africano, mesmo sendo bastante populoso, é um continente que tem uma população altamente mal distribuída em seu território. Como eu falei, mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E a maior parte da sua população ela é uma população jovem. Assim como demonstra esse gráfico conhecido como pirâmide etária. Aqui na pirâmide etária do continente africano, a gente percebe essa pirâmide de 2008, o quanto o topo ainda é estreito. O topo representa a população idosa ou senil. Lembrando que esse topo estreito representa uma baixa expectativa de vida, reflexo da baixa qualidade de vida e da maior parte dos países ter um IDH considerado baixo. E aqui a gente percebe uma base muito grande. A base demonstrando aqui a população jovem, mostrando que a taxa de natalidade no continente africano ainda hoje ela é altíssima. Apesar de que o mundo hoje já é urbano, o planeta Terra se urbanizou em 2008, a maior parte da população do mundo ela mora na zona urbana. Isso refletiu numa redução da taxa de natalidade, reverberando na queda da taxa de fecundidade. Porém, ainda hoje, mesmo com queda, a taxa de natalidade e fecundidade no continente africano são consideradas altas. É tanto, gente, que isso aí, por muitos cientistas, eles vêm colocando isso como um dos motivos de o continente africano ter sido o continente menos afetado pelo coronavírus.
Porque, segundo muitos cientistas e a própria OMS, ela fala que o coronavírus, ele é mais, a população mais idosa está mais vulnerável quando comparada com a população jovem. E eu estou falando de um continente que mais de 40% da sua população tem menos de 15 anos de idade. Além disso também, outra ressalva é que o continente africano já viveu inúmeras epidemias, como por exemplo ebola, como por exemplo malária. Então também existe uma população que já, de certo ponto, está acostumado com isso. E na realidade ficou precavida, né, em relação à questão envolvendo aí o Covid-19. Então, olha só que essa população jovem no continente africano, ela contribuiu de uma certa forma para ser o continente menos afetado aí pelo chamado coronavírus. É tanto que dá uma olhadinha aqui, média de idade, não é expectativa de vida, certo? Expectativa de vida, o continente africano tem a menor expectativa de vida do mundo, mas em termos de média de idade, aqui, por exemplo, a América do Sul tem em torno de 31 anos de idade, a população. Aqui a população, certo, dos Estados Unidos em média 35 anos de idade, na Europa 42 anos de idade, e olha a média de idade de pessoas no continente africano aqui, em torno de 18 anos de idade. Então, essa grande juventude, esse grande exército de jovens, né, contribuiu para que o Covid-19 não fosse tão intenso dentro do continente africano, e os números vêm mostrando isso de forma o quê? De forma muito clara, segundo aí a Organização Mundial de Saúde e a Universidade Johns Hopkins, beleza? Dá uma olhadinha, por favor, gente, que quando a gente fala sobre continente africano, é incrível, porque toda vez que fala de continente africano, a primeira coisa que muita gente atrela é a pobreza, é a miséria, é a desnutrição. Quando eu falei aqui que o continente africano ele tem uma multiculturalidade ímpar, uma grande contribuição na construção da aldeia global, na construção das nossas raízes, da nossa história, da nossa identidade também. E lembrando que eu falei também que dentro do continente africano, assim como o Brasil, a gente encontra ilhas de prosperidade arrodeadas por quem? Por oceanos de pobreza, cercadas por oceano de pobreza. Então, didaticamente falando, eu posso dizer que o continente africano ele é dividido culturalmente em África setentrional, conhecida também como África do Norte, e a chamada África subsaariana, conhecida também como África Negra. Subsaariana porque está abaixo de quem? Abaixo do Saara. É interessante lembrar, gente, que a África setentrional é uma África que nela predomina cultura árabe. Cultura árabe, nela predomina uma herança árabe na África setentrional. Países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito fazem parte da África setentrional, que também muitos autores chamam de África Mediterrânea, que ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo, que também conecta quem conecta a Europa. Porém, a África setentrional ela tem também o predomínio da religião islâmica. Lembra? Islamismo, religião. Certo? E quem segue o Islã é chamado de islamita ou muçulmano. Porém, árabe é povo. Árabe não é religião. Já islamismo, sim, religião. Então, na África setentrional, conhecida também como África do Norte, predomina o povo de cultura árabe, de influência árabe, e predomina a religião islâmica, beleza? Já na África subsaariana, que os colonizadores também chamavam de África Negra, e chamava a África setentrional de África Branca, era uma denominação pejorativa, o que é que acontece? A África subsaariana, nela nós encontramos uma grande multiculturalidade. Então, em termos de religião, é bem mais heterogênea, predominando, claro, o cristianismo. Mas nela nós encontramos várias religiões locais, religiões de povos locais. E lembrando que na África Negra, certo? Além de predominar essa grande multiculturalidade, lembra, por favor, que predomina o cristianismo. É tanto que o cristianismo é a religião predominante dentro do continente africano.
certo? Predominante dentro do continente africano é o cristianismo. Lembrando que a África foi palco de várias invasões europeias e foi totalmente retaliada, digamos assim, ela foi totalmente dividida seguindo os interesses dos europeus, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então lembra, África branca, predomínio aqui da cultura árabe, África negra, ela é bastante multicultural, África branca predomina aqui do islamismo, África negra predomínio de quem? Do cristianismo, além de várias outras religiões dentro do continente africano, religiões locais. Tranquilo até aí, gente? Simbora. Dá uma olhadinha, por favor, que aqui a gente tem um mapa, observa o mapa aí, mostrando a divisão, digamos assim, religiosa dentro do continente africano. Então a gente percebe aqui, né, que predomina o norte, fortemente de verde aqui, o islamismo, que muitos historiadores falam que essa expansão não foi maior devido principalmente aqui a uma grande barreira natural que foi o deserto do Saara no passado. Hoje não mais, porque a gente vive num mundo high-tech, um mundo da tecnologia, um mundo da informação. Então hoje a gente pode assistir uma aula aí, né? Você tá do outro lado aí, pode estar do outro lado do mundo, inclusive, também assistindo aula. Então hoje não é mais um empecilho, mas no passado, essa barreira natural chamada Saara foi uma barreira natural, digamos, que impediu a maior expansão do islamismo dentro do continente africano. Já embaixo a gente tem aqui o cristianismo, com a cor roxinha, certo? Que é a religião predominante dentro do continente africano. E aqui nós temos as religiões locais que predominam em alguns países também dentro do continente africano. Então a gente percebe aí essa grande multiculturalidade. Dá uma olhadinha, por favor, gente, que a África branca, qual o grande destaque na atualidade que a gente pode dar a ela? Tanto a África branca, ou África, melhor, setentrional e a África subsaariana, são duas áreas que têm grandes riquezas em recursos naturais. Lembrando que foi na África setentrional, África do Norte, que iniciou um movimento chamado de Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela inicia em 2011 e ela inicia um país chamado Tunísia. E o que foi que aconteceu na Tunísia? O que foi a chamada Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi uma revolta que foi iniciada, startada por jovens, utilizando redes sociais, saíram também às ruas para protestar contra as péssimas condições de vida e também contra as ditaduras que estavam tomando há anos os seus países. É interessante lembrar que quando ela inicia na Tunísia, ela recebe o nome de Revolução do Jasmim. E foi interessante o estopim na Tunísia da chamada Primavera Árabe, porque lá tinha um vendedor de frutas que teve sua carrocinha confiscada e de repente esse vendedor de frutas pegou e tocou fogo no próprio corpo. E aí muita gente passando começou a filmar, jogou aquelas imagens nas redes sociais, aquilo gerou uma revolta muito grande e a população começou a pedir a queda, a derrubada de Zine Ben Ali, que estava no poder há anos na Tunísia. E quando de repente esse ditador cai, devido a grande protesto popular, inicia um verdadeiro efeito dominó. E outros países começam a seguir o mesmo exemplo da Tunísia. População indo às ruas, utilizando redes sociais para derrubar seus respectivos ditadores. E a Primavera Árabe que inicia lá no Magrebe, região que inclui Marrocos, Argélia, Tunísia, Magrebe, que do árabe significa terra onde o sol se põe, começa a espalhar aquele movimento de revolta no norte do continente africano, na África setentrional, e começa a alcançar países como Marrocos, Argélia, Líbia, Egito. Lá na Líbia derrubou um camarada chamado Muammar Gaddafi, que estava há mais de 40 anos no poder. O próprio dizia que era o alfa e o ômega, foi derrubado. De repente chega no Egito e derruba um camarada chamado Hosni Mubarak, população indo às ruas, pedir a queda desse ditador que estava há 30 anos no poder. Era uma espécie de faraó, uma espécie de múmia o cara. E mais de 1 milhão de pessoas foi à Praça Tahrir no Egito pedindo a queda dele. A Primavera Árabe não ficou restrita apenas ao norte do continente africano, à África setentrional, mas ela também começa a se expandir para o Oriente Médio, alcançando países e protestos em países como a Arábia Saudita, Iêmen, Omã.
Emirados Árabes. Nem todos tiveram um fim que a população gostaria. E de repente a Primavera Árabe atinge um país chamado Síria, que hoje é o maior epicentro do mundo em relação a mandar refugiados para vários países. Lá encontrou uma resistência num presidente chamado Bashar al-Assad, que jogou o exército contra a população civil. Surgiram vários grupos rebeldes, inclusive financiados pelos Estados Unidos. E aí começou o conflito entre governo, entre grupos rebeldes, onde um grupo se destacou mais chamado Estado Islâmico, conhecido como ISIS. E hoje a gente tem a Síria como o país que manda mais refugiados para o mundo e o país que tem maior quantidade de locados internos no mundo. Então isso aí foi tudo reflexo, ainda é hoje reflexo de quem? Da chamada Primavera Árabe, por alguns também chamado Revolução das Redes Sociais. Tranquilo? Que inclusive também instigou os movimentos aqui no Brasil de 2013, inclusive também alguns movimentos na Europa. Ok? Simbora. Dá uma olhadinha, por favor, gente, que olha que imagem, essa grafitagem é incrível, gente. Olha que imagem, né? Isso aqui vocês estão vendo mísseis bombardeando aqui quem? Bombardeando a Síria, certo? E a população vivendo um verdadeiro êxodo, uma verdadeira fuga. Lembrando que hoje no mundo, olha para mim, segundo a ONU, são mais de 70 milhões de refugiados e deslocados internos. A gente explicou na aula de imigração detalhadamente sobre o que aconteceu na Síria. Lembrando que refugiado é aquela pessoa que sofre algum tipo de perseguição de natureza política, de natureza étnica, de natureza religiosa e atravessa a fronteira do seu país porque corre risco. Já um deslocado interno é aquela pessoa também que pelos mesmos motivos ela é obrigada a fugir, mas ela continua dentro do seu próprio país. Ela deixou o seu lar, mas continua dentro do próprio país. Falamos, inclusive, que a maior parte dos refugiados do mundo migram para países vizinhos e a maior parte dos refugiados do mundo se encontra em países subdesenvolvidos, com grande destaque aí para a Turquia, que é lá que está a maior concentração de sírios, certo, do mundo. Ou seja, o país que recebeu mais sírios foi um vizinho chamado Turquia, que almeja uma entrada num bloco econômico chamado União Europeia, como a gente detalhou muito bem isso na aula de migrações, beleza? Então, imagem aí muito triste. Vivemos hoje a segunda maior onda de refugiados desde a Segunda Grande Guerra Mundial, segundo a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Dá uma olhadinha, por favor, que o continente africano, como eu falei, ele é um continente que ele é um verdadeiro celeiro de matéria-prima. Então foi assim no passado para os colonizadores e podemos dizer que hoje no presente também para os chamados neocolonizadores. É tanto que o continente africano, como vocês podem ver nessa imagem, ele é rico em petróleo, ele é rico em alimentos, ele é rico em metais preciosos, ele é rico em produto têxtil, ele é rico, por exemplo, em gás natural, pedras preciosas. Gente, a África é um verdadeiro shopping de commodities. E por que tanta pobreza? Porque o continente africano durante séculos e no presente momento ainda continua sendo muito explorado. A população continua sendo altamente explorada. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que é retirado de riqueza é praticamente dado esmola para a população africana. A verdade é essa, nua e crua. É interessante lembrar que tem inclusive um livro de Eduardo Galeano sobre as veias abertas da América Latina, que ele fala o seguinte, né? Ele está falando sobre a América Latina, não sobre a África. Mas ele fala que aquelas cidades que eram mais prósperas em termos de recursos naturais, hoje são cidades pobres. Porque o principal objetivo era a exploração. E que o diga aí vários países dentro do continente africano. Quando eu falo exploração, eu estou me referindo, sabe o quê? Imagina você ter um continente que vive quase 1/4 da população mundial, quase 25% da população mundial, mas o continente africano, com 54 países, participa no comércio internacional com apenas 3% de todo o comércio mundial. 3% de todo o comércio mundial. Então, haja desigualdade. Nessa globalização que Milton Santos chama de globalização real ou globalização perversa. Imagina, na África subsaariana, hoje, 2020,
você saber que aproximadamente 40% da população vive na extrema pobreza, ganhando menos de $1,25 por dia. Então essa é a realidade ainda hoje de muitos países dentro do continente africano. É interessante lembrar, gente, que hoje um grande ator surge nesse contexto de África, que é um país chamado China. A China hoje é o principal parceiro comercial do continente africano. A China hoje é o segundo maior país em economia do mundo. A China hoje que vem praticamente, tendo aí nas entrelinhas, ou de forma real também, uma guerra comercial com os Estados Unidos. E também, claro, que é uma guerra geopolítica, quem já jogou o War sabe o que eu estou falando. Território significa poder. Ganha aquele joguinho War quem tem mais territórios, ou quem destrói o exército inimigo. E a China ela vem expandindo cada vez mais seu poder de influência dentro do continente africano. Como eu falei, é o maior parceiro dentro do continente africano. A China é conhecida como fábrica do mundo. Então, na relação China-África, ela compra muita matéria-prima do continente africano para alimentar seus parques industriais. Em troca, manda muitos produtos manufaturados. Mas a China também ela vem investindo muito dentro do continente africano. Vem investindo muito, como por exemplo, em ferrovias, construção de rodovias, portos, geração de energia. Até porque usa lógica, para extrair essa matéria-prima toda, é necessário ter uma infraestrutura. E se tem uma coisa que a maior parte do continente africano é pobre, é justamente na grande carência de infraestrutura. Então a China tem objetivos concretos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista geopolítico dentro do continente africano. Até porque a China vislumbra o continente africano como um continente que tem um grande exército de jovens, que logo pode ser associado a uma grande quantidade de mão de obra barata, em um contexto em que a população chinesa ela envelhece, que o fim da lei do filho único não deu liga para essa população aumentar. Pelo contrário, a taxa de natalidade na China ela vem reduzindo. Quanto mais a China se torna mais urbana, vem reduzindo cada vez mais. A China é um país urbano, lembrando disso, mas vem se urbanizando ainda mais. Então, hoje, a perspectiva da China é justamente utilizar a África, logo, como seu grande celeiro industrial de mão de obra barata. Então, um grande retrato que podemos ver pode ser migração de empresas, não só da China, mas de várias partes do mundo, para a produção de produtos dentro do continente africano para aproveitar essa mão de obra jovem e também barata. Então, isso hoje é uma perspectiva real, certo? Nessa relação comercial entre China e também o continente africano, beleza? É tanto que, dá uma olhadinha, por favor, aqui nos números bem interessantes, né? Olha só, investimento da China no continente africano. Principais setores, né? Olha para aí, a China, por exemplo, investindo em setor de transporte, em setor de mineração, em geração de energia, em comunicação, em indústria e outros setores. Então, hoje, o continente africano funciona como um grande celeiro de matéria-prima, um grande celeiro de commodities para essa locomotiva econômica que almeja futuramente ser a maior economia mundial, chamada China, certo? É tanto que a tendência é aprofundar ainda mais essa relação, é tanto que vocês estão vendo aí o mercado africano, principal origem das importações. Gente, onde tem aí a corzinha vermelha, certo? São os países que mais importam da China. Então dá uma olhadinha, o mapa está praticamente todo vermelho. É tanto que a China, ela vem ganhando cada vez mais Lebensraum, que em alemão significa espaço vital. Ela vem ganhando cada vez mais território, tanto para os Estados Unidos, com sua influência dentro do continente africano, como também para a influência europeia, que durante séculos teve praticamente aí um monopólio de uma influência praticamente total dentro do continente africano. E hoje só se fala de quem? Só se fala da China. Então os maiores investimentos no continente africano são da China e os países importam principalmente produtos o quê? Made in China. Beleza? Simbora. Dá uma olhadinha aqui, a tendência disso é aprofundar ainda mais. É estreitar ainda mais as ligações entre África e China. É como se não tivesse mais volta. É tanto que o presidente Xi Jinping,
no ano de 2013, ele falou sobre um megaprojeto trilionário chamado a Nova Rota da Seda, que a gente detalhou na aula de transporte do Brasil e do mundo, quando a gente falou sobre modais de transportes. E o impacto do transporte na economia, que citamos inclusive que o Brasil é um global trader, tem um comércio bem diversificado com várias nações do mundo. É interessante lembrar que a Nova Rota da Seda é um megaprojeto da China, que ela almeja, construção de ferrovias, construção de rodovias, novas rotas portuárias, investimento em portos, dutovias, certo? Através de dutos, através de gasodutos. E o objetivo da China com a Nova Rota da Seda é se conectar a mais de 70 países no mundo, incluindo países asiáticos, países africanos, países europeus e inclusive países sul-americanos. A China quer expandir cada vez mais seus tentáculos, seu poder de influência, porque ela possui nada mais nada menos que a maior população do planeta Terra. A gente está falando de um país, gente, que nos últimos 30 anos cresceu uma média de 9%, que vem tendo uma retração econômica agora devido à questão relacionada ao Covid-19, mas que quer cada vez mais consolidar o seu poderio e sua hegemonia comercial no espaço global. Então a tendência é aprofundar ainda mais essa relação entre África e China. Tranquilo, gente? E é claro que a África também almeja, entrar de forma mais sólida e mais ampla nesse cenário comercial, que ela tem uma participação apenas de 3% nessa globalização considerada globalização perversa. Dá uma olhadinha, por favor, gente, que quando a gente fala sobre o continente africano, a gente fala esse grande mix, de riqueza, de pobreza. Falamos aí que o continente africano extrai em torno de 2/3 dos diamantes do mundo. Eu particularmente não conheço uma pedra mais cara que um diamante. Às vezes você encontra uma turmalina Paraíba, que é encontrada aqui na vizinha nossa Paraíba, certo? Que ela pode ser mais cara, dependendo, claro, porque cada pedra é diferente, cada pedra tem o seu valor diferente. Mas o diamante é a pedra mais valorizada no mundo, a pedra mais falada do mundo é o diamante. Então o que é que acontece? Olha para aí que imagem forte. Aí diz assim, em francês, qual o preço por este diamante? De um lado você vê uma mulher com diamante no pescoço e de outro lado você vê uma mulher com um grande corte de faca no pescoço. Então essa imagem aqui, gente, foi uma imagem que ela rodou o mundo para denunciar uma expressão que surgiu no continente africano chamada de diamante de sangue. Diamante de sangue se refere a diamantes que eram extraídos e financiava conflitos ou guerras civis durante a década de 90 dentro do continente africano. Então, o caso mais emblemático que nós tivemos aí foi num país chamado Serra Leoa, um país muito pobre, com expectativa de vida muito baixa, porém muito rico em pedras preciosas, principalmente diamantes, onde Serra Leoa teve uma guerra civil de 90 até 2001, e essa guerra civil para a compra de armamentos era financiada através de quê? Através de diamantes. Então, diamante comprava armas. Então, daí surgiu uma expressão chamada diamante de sangue, proibindo pessoas comprarem diamantes de sangue. E muitas vezes não adiantava. Porque, por exemplo, o que a galera fazia? Lá em Serra Leoa, especificamente, tinha um país vizinho chamado Libéria. Então, muitas vezes, Libéria que não produzia diamante, Serra Leoa que estava boicotada porque estava vendendo diamante de sangue, o diamante de Serra Leoa ia para o país vizinho para como se fosse, digamos, entre aspas, etiquetado como se tivesse vindo da onde? Da chamada Libéria. Então, veja que tivemos uma sociedade global, e ainda hoje temos, que financia inúmeros conflitos dentro do continente africano através da compra de recursos naturais que poderia ser reverberado para o bem-estar de quem? Da sua população. O que eu quero dizer com isso, com esse resumo todo, é assim, gente, que nem sempre um país pobre em recursos naturais significa uma população rica. Vide o Brasil. Poxa, para que uma potência em recursos naturais maior do que o Brasil? Mas a gente percebe ainda que tem uma parcela significativa da população brasileira que se encontra na extrema pobreza, abaixo da linha de pobreza. 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água encanada.
Quase metade da população brasileira não tem acesso a uma rede de esgoto tratada. Então a gente percebe que nós pisamos num solo rico, mas pessoas ainda continuam pobres. Então é diferente aonde dentro do continente africano. Né? Como exemplo aí, esse caso que aconteceu, por exemplo, em Serra Leoa e outros países também do continente africano, certo? Onde eu poderia aqui passar, né, horas falando sobre isso. Beleza? Assisto inclusive um filme chamado Hotel Ruanda, certo? Hotel Ruanda, assista Diamante de Sangue, que fala essa história aqui bem direitinho, certo? E eu vou citar outros filmes aí no decorrer da aula. Dá uma olhadinha, por favor, como eu falei mais uma vez, que nem sempre país rico em recursos naturais significa população rica. Aqui vocês estão vendo uma ajuda humanitária chegando através de avião, jogando aí paraquedas com alimentos. E essa imagem aqui é comum em vários países africanos. Essa aqui especificamente aconteceu num país chamado Sudão do Sul. Olha aí a chegada dos paraquedas com alimento, né? Para a população local. Olha a população local pegando esses alimentos aí, levando aí para suas casas. Uma imagem muito forte, que ainda hoje, no século XXI, é possível de ver isso. E aí a pergunta, né, ou melhor, o que é isso, Wagner? O que é que foi isso? O que é que tu quer dizer com isso? Bem, o Sudão do Sul é considerado hoje o país mais jovem do mundo. O Sudão do Sul, ele surgiu da separação com o Sudão. E o Sudão do Sul surge em 2011 e 2 anos depois ele já surge como o país mais pobre do mundo, logo quando ele surge. E 2 anos depois tivemos uma guerra civil no Sudão do Sul que se estende até os dias atuais. E o que é que tem a ver isso com a questão que estava falando do diamante? Gente, o que eu quero falar é o seguinte: país rico em recursos naturais não significa necessariamente uma população rica. Eu estou falando aqui de um dos países mais pobres do mundo, com grande quantidade de analfabetos, que até a eleição tinha que desenhar, porque muita gente não sabia ler. Eu estou falando de um país que é mergulhado em petróleo, riqueza incrível. Até porque vivemos num planeta que é muito dependente ainda hoje do petróleo, mas que a maior parte da população vive na pobreza. É tanto que o Sudão do Sul está mergulhado numa guerra civil, que ela é de natureza política e étnica. Até porque o que foi que aconteceu? Logo quando o Sudão se tornou, Sudão do Sul, independente, o presidente e o vice começaram um conflito, pasmem. Um presidente da etnia chamada Dinka, de repente se envolve num conflito com um vice-presidente de outra etnia, Nuer, e de repente o presidente diz que o vice está querendo dar um golpe nele, os dois se separam, o exército é dividido, o exército do vice é chamado de exército rebelde, e de repente começa um conflito dentro do Sudão do Sul, que se estende até os dias atuais, onde tivemos aproximadamente mais de 400 mil mortes. E hoje o Sudão do Sul é o maior epicentro do continente africano de refugiados. Traumas com jovens, que muitas vezes são recrutados crianças para ser soldados mirins. Então hoje essa é a realidade dentro do Sudão. Então veja, país rico em recursos naturais, mas que não necessariamente essa população que ela é rica. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá, simbora. Dá uma olhadinha, por favor, na Angola. Angola, que é uma antiga colônia portuguesa, assim como países como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, são países que são ex-colônias portuguesas. Angola, vocês estão vendo aí uma foto da cidade de Luanda. Olha que coisa linda, gente, essa foto. Mas ao mesmo tempo, Angola é um país rico e pobre. Rico porque Angola tem grandes reservas de petróleo, é um dos maiores produtores de petróleo dentro do continente africano. Angola é riquíssima em recursos naturais, como pedras preciosas, mas boa parte da população vive na pobreza, porque a desigualdade dentro do continente é grande, a exploração foi grande e a corrupção na atualidade também ainda é muito grande. Então a gente percebe
Mais uma vez, a frase que eu digo: país rico em recursos naturais nem sempre tem a sua população rica. Não significa dizer que sua população é rica. Angola, galera, é um país que foi independente na década de 70, para ser mais exato, 75, dos laços portugueses. Após a independência da Angola, começou uma guerra civil que durou 27 anos dentro do país. Então, acabou destroçando ainda mais o país. Muitos amputados, muitas minas explosivas. E Angola começou sua reconstrução, certo? Principalmente alicerçada em quem? No petróleo. Recentemente, no mês de março desse ano, né, o petróleo teve uma grande queda, chegando em abril aí a cair menos de 10 dólares o barril de petróleo. Vem recuperando novamente, né, chegando aí em torno de 38 dólares, mais distante do que um dia já foi, certo? E lembrando que ainda hoje, muitos países africanos, assim como Angola, é principalmente dependente da exploração da exportação de commodities, que é a matéria-prima em estado bruto ou semibruto. Outro grande problema dentro do continente africano é o grande brain drain. Brain drain quer dizer fuga de crânio ou fuga de cérebros. Então a fuga de cérebros é muito nociva, né? Qualquer país do mundo, mas no continente africano ela é muito excessiva. Então imagina, pessoas que se formam médicos, profissionais altamente qualificados e de repente deixam países africanos para conseguir uma melhor oportunidade de emprego, de salários aonde em outros países. Então isso também faz com que padeça inúmeras regiões pobres dentro do continente africano. Então a gente percebe esse grande paradoxo, né? Essas grandes contradições dentro da África, que eu não digo nem que é uma África, mas digo que são Áfricas. Assim como eu digo também que não é Nordeste, mas sim Nordestes, porque existe o quê? Inúmeras realidades. Então a gente não pode generalizar, mas eu posso dizer que a África ela é plural, que a África ela é multicultural, que existem várias faces dentro do continente africano. Beleza? É interessante, por exemplo, que a gente não pode esquecer quando a gente fala da África, sobre a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, de 1885, galera, ela também é chamada de Partilha da África, ou Partilha do Continente Africano. É tanto que observa essa charge, já que o Enem gosta muito de charge, e você percebe aqui que a Conferência de Berlim nada mais foi do que uma convenção das potências europeias com o objetivo de repartir, de dividir o continente africano, levando em consideração principalmente seus próprios interesses. Levando em consideração seus próprios interesses. É tanto que o continente africano, quando os europeus chegaram lá pela primeira vez, ele tinha sua divisão cultural. Ele tinha sua formação étnica, ele tinha seus povos divididos, já existiam conflitos étnicos, sendo que podemos dizer que a Conferência de Berlim, coloca aí por favor de batom, que ela ampliou os conflitos étnicos dentro do continente africano, coloque isso por favor. A partilha da África do século XIX, ela aumentou os conflitos étnicos dentro do continente africano, ampliou ainda mais. Por quê? Porque, pessoal, os europeus, se fosse dividir o continente africano, segundo a divisão étnica do continente africano, ele deveria ser dividido dessa forma, levando em consideração a cultura, crenças, tradições, costume do povo africano. Sendo que na visão europeia seria muito complexo dividir desse jeito. E não era interesse dos europeus dividir levando em consideração a divisão étnica. Até porque tem uma frase que diz assim, né? Dividir para conquistar. E foi exatamente esse mote que os europeus utilizaram dentro do continente africano. Você percebe que aqui está a divisão étnica do continente africano, aqui está a divisão étnica do continente africano, e assim está como ficou o continente africano. Cheio de fronteiras artificiais, fronteiras de papelão, fronteiras de papel. O que é que eu quero dizer? Era dessa forma, ficou dessa forma. Sabe o que eu quero dizer? Que os europeus dividiram o continente africano levando em consideração seus próprios interesses e uniram povos no mesmo país que nunca se deram bem e separavam povos que se davam bem. Então, quando unia povos que nunca se deram bem no mesmo país, é tanto que tem países no continente africano que tem mais de 100 povos diferentes. Então, quando esses povos não se davam bem, isso reverberava num grande barril de pólvora.
explosão de conflitos étnicos, que até hoje nós temos o que dentro do continente africano. Então, como por exemplo, gente, no Sudão do Sul, né? Tivemos conflitos étnicos aí, entre etnia Dinka e etnia Nuer, certo? Então, o continente africano, não esquece disso, por favor. Olha para mim, vem cá. Lembra que a Conferência de Berlim, conhecida como Partilha da África, agravou ainda mais os conflitos étnicos dentro do continente africano. Beleza, gente? Tranquilo? Simbora. Dá uma olhadinha, por favor, que quando eu falo sobre conflitos étnicos, não tem como não esquecer um conflito étnico que aconteceu em 1994 num país chamado Ruanda. Ruanda foi palco de um grande genocídio entre duas etnias que nunca se deram bem, chamada Tutsis e Hutus. Então, nesse conflito em 1994, que é relatada no filme Hotel Ruanda, a maioria Hutu passou a perseguir uma minoria Tutsi, fazendo uma verdadeira limpeza étnica. E aí, em menos de 100 dias, tivemos mais de 1 milhão de mortos e a Organização das Nações Unidas de braços cruzados. E lembrando que esse conflito de Ruanda também reverberou num país vizinho chamado República Democrática do Congo, com a alegação que muitos Tutsis, que era a minoria, estavam indo capturar Hutus, assassinos, na República Democrática do Congo, mas com essa desculpa extraía grandes recursos naturais da República Democrática do Congo, que é um país riquíssimo em vários minérios, dentre eles a chamada columbita tantalita, que serve também para fazer circuitos de informática, né? E é muito comprado por várias multinacionais no mundo. Mostrando que dentro do continente africano, certo? Ainda existem vários conflitos ou resquícios de conflitos que tiveram forte influência da chamada Conferência de Berlim, conhecida também como quem? A Partilha da África. Beleza, gente? Simbora. Dá uma olhadinha, por favor, em alguns pontos aqui que vale a pena lembrar dentro do continente africano. Algumas áreas que merecem destaque para nós dentro do continente africano. Aqui eu tenho, por exemplo, essa região, que é a região dos Grandes Lagos Africanos. Lembra que a África ela é rica em lagos, pobre em rios. Diferente do Brasil, que é rico em rios, pobre em lagos. Então aqui é um conjunto de lagos tectônicos, como por exemplo o chamado Lago Vitória, que é uma das nascentes aqui do Rio Nilo, que é o rio de maior extensão territorial do continente africano, segundo maior extensão do mundo, que deságua aqui no Egito através do delta do Nilo, desaguando aqui no Mar Mediterrâneo. Temos aqui também, né, o chamado Corno ou Chifre da África, que é essa área aqui que parece mais um chifre de rinoceronte. Lembrando que o Corno ou Chifre da África é uma área seca, uma área pobre, que nós temos aí países como Somália, Etiópia, Djibouti e Eritreia. Repete comigo, vai. Somália, Etiópia, Djibouti e Eritreia. Bizu, tô com sede. Sede, S. Somália, E. Eritreia. D. Djibouti, E. Etiópia. Somália, Etiópia, Djibouti, Eritreia, sede. Né? Somália, Etiópia, Djibouti, Eritreia. É tanto que alguns autores colocam também o Quênia. Se colocar o Quênia, fica que sede. Quênia, letra Q, que sede, certo? Tá aí o chifre ou corno da África. Uma área pobre, uma área seca. Uma área que tem países como a Somália, que é tudo dividido em clãs, em grupos que são chamados senhores da guerra, onde tem grupos terroristas como, por exemplo, o chamado Al-Shabaab, que na língua árabe significa juventude. E lembrando que nessa área aqui, onde nós temos o chifre da África, o corno da África, é uma área vizinha aqui do Oriente Médio. E o Oriente Médio é onde tem a maior reserva de petróleo do globo. Então é muito comum navios passando cheio de petróleo para abastecer a Europa. E quando esses navios passam, geralmente são surpreendidos por ataques de chamados piratas contemporâneos, que sequestram navios e cobram resgates milionários para não afundar aquele navio, sequestrar ou matar a sua tripulação. Então a pirataria naval é muito comum nessa área, próxima ao chifre ou corno da África, retratada num filme chamado Capitão Phillips. Então se você puder assistir com Tom Hanks, assista, muito bom esse filme, falando sobre a pirataria contemporânea dentro do continente africano. Lembrando que hoje existem vários países colocando sua marinha, né, sua esquadra naval, justamente próxima ao chifre ou corno da África,
para vigiar, para fazer a segurança de navios, escoltar navios. E essa área reduziu muito a pirataria contemporânea, sendo que o crime organizado ele é muito articulado. E hoje tem outra área de grande pirataria, que é essa área conhecida como Golfo da Guiné, que é essa área que banha, dentre vários países, banha, por exemplo, a Nigéria, que é o país mais rico em petróleo dentro do continente africano e hoje também a maior economia do continente africano, maior inclusive do que a África do Sul, beleza? Então aqui Golfo da Guiné, aqui Grandes Lagos, aqui o Chifre da África, aqui eu tenho essa área de azul, conhecida como Sahel. A região do Sahel, do árabe, significa borda do deserto, certo? E a região do Sahel é uma região muito pobre, é uma região muito seca, é uma região que faz transição entre o Saara e as savanas. E o Sahel, eu posso dizer que é uma área que predomina clima semiárido, uma área que a gente tem, é uma área seca, é uma área que predomina agricultura de subsistência. Então lembra daquele bizu que o S de Sahel incomoda e cai muito na prova nas provas aqui particulares, também cai muito também no Enem, a região do Sahel. Então região do Sahel, S, região seca, região seca, né? Clima semiárido. Agricultura incomoda, agricultura de subsistência. Vegetação steppe, apelando muito, né? Steppe, vegetação rasteira, e fica entre o Saara e as savanas, essa região, essa área de transição conhecida como Sahel, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ela. Lembrando que no Sahel é muito comum hoje um fenômeno que se tornou global, chamado desertificação, que segundo a ONU ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Bora repetir comigo, galera. A desertificação é a degradação do solo que ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Então, o manejo incorreto do solo pode provocar desertificação. Mas a desertificação ela é formada tanto por fatores naturais, como principalmente por fatores antrópicos, beleza? Então, é muito comum nessa área do Sahel, tem um projeto que é feito pela FAO, que é uma agência da ONU, para alimentação, que é justamente colocar na área do Sahel uma grande muralha de vegetação conhecida como Green Wall, traduzindo, muralha verde ou muro verde. E esse muro de vegetação que a gente viu direitinho na aula de agricultura, o objetivo é conter ventos secos do Saara, porque esses ventos secos podem aumentar o processo de quê? Desertificação, que é a degradação do solo que ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Então tá aí, lembra de Sahel, lembra do Green Wall, que já foi inclusive questão do Enem. Beleza, querido? Simbora! Aqui eu tenho também outra região que conecta o Mar Vermelho com o Oceano Atlântico, que é chamado de Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar, além de ser uma importante rota comercial, aqui também é uma grande rota de fuga. É uma grande rota migratória, é uma grande rota de refugiados, principalmente de africanos, tanto da África Setentrional como da África Subsaariana, que muitas vezes alugam botes, né? Pagam uma taxa para ir em botes, muitas vezes frágeis, barcos frágeis, para tentar chegar em países da União Europeia, para tentar entrar de forma ilegal. E na maioria das vezes, essa viagem não tem final feliz. Muitas vezes ocorrem naufrágios, mortes, afogamento. E não é à toa que o jornal The Guardian, que é o jornal inglês, chama o Mar Mediterrâneo de o Mar da Morte, devido à grande quantidade de pessoas que morreram tentando atravessar para a Europa. Beleza, gente? Então tá aí algumas áreas importantes do continente africano. Lembrando que aqui, no extremo norte do continente africano, tem essa regiãozinha aqui que a gente chama ela, que eu estou circulando aqui, chamada de Maghreb, que pega Marrocos, Argélia e Tunísia. Lembra que a Tunísia foi que deu o pontapé inicial com a chamada Primavera Árabe, começando com o nome Revolução do Jasmim, diferente do Egito, né, que lá chamaram a Primavera Árabe de Revolução de Lótus, certo? Então, cada lugar você percebe, certo, um nomezinho diferente. Tranquilo? Simbora. Dá uma olhadinha aqui, gente, certo? Isso aqui poderá cair na tua prova, fácil, fácil. Aqui é a região do Sahel. E aqui nós temos a Muralha Verde, esse muro de vegetação, o Green Wall, cujo objetivo é barrar ventos secos que sopram do Saara.
para tentar, né, amenizar, atenuar, que quer dizer atenuar, quer dizer reduzir, né, mitigar o processo de quê? O processo de desertificação. Lembrando que a Muralha Verde, ela consistiu num mega projeto coordenado aí, como eu falei, pela FAO, com a ajuda de vários países do Sahel, de plantar bilhões de árvores. Então, essas árvores, elas são importantíssimas para conter a desertificação, proteção do solo, né, sobretudo, questão relacionada à segurança alimentar, geração de emprego e geração de renda, através de quem? Desses cultivos. Além de que também o cultivo da árvore contribui o quê? Para a captação do carbono. Sequestrar o carbono em seu processo de quê? Fotossíntese. Então tá aí, não esquece, Green Wall, conhecida também como o quê? Muralha Verde, na região conhecida como Sahel, região seca. Clima semiárido, agricultura predominante, subsistência, aquela para o próprio consumo, vegetação estepe, rasteira, pequeno porte, baixa, constituída de gramíneas, e fica entre o Saara e quem? Savanas. É tanto que quando eu vejo o Sahel, eu lembro de uma obra aí muito importante, de um grande fotógrafo, fotojornalista, um dos melhores do mundo, chamado Sebastião Salgado, brasileiro, mineiro. Quem nunca viu as fotos do cara, por favor, veja, trabalho brilhante. Escreveu também o livro Gênesis e Êxodo. Êxodo que fala justamente dessa questão de migração pelo mundo e que a gente necessita cada vez voltar para o nosso Gênesis. Né? Então, Gênesis foi ele visitando locais jamais vistos ou pisados pelo homem, locais bem raros, exóticos, certo? E falando que a gente precisa cada dia mais voltar para a nossa essência, para o nosso Gênesis. Eu acho lindo, velho, porque ele começa, né, com o Êxodo, que é a saída, e depois ele vai para o Gênesis, né, que é o início. E para quem já viu a Bíblia começa com Gênesis e depois vai para Êxodo, sendo que ele fez de trás para frente, dizendo que a gente tem que voltar para a nossa essência. Então talvez, né, essa pandemia aí serviu para muita gente voltar para a sua essência, para valorizar coisas que nós temos e que muitas vezes a gente não dá valor, e valorizar principalmente pessoas. Tem gente que usam pessoas, né, e amam coisas, mas a gente tem que amar pessoas e usar coisas. Então valorize quem você tem do lado. Volte todos os dias aí para o seu Gênesis, para a essência, aquilo que é mais importante, certo? Aquilo realmente que vale, aquilo que dinheiro não compra. Tranquilo, gente? Simbora. Dá uma olhadinha, por favor, nessa imagem, gente, imagem muito forte. Uma imagem que é muito vista no cotidiano, pessoas migrando, principalmente aí do continente africano, rumo à Europa, pelo mar Mediterrâneo, muitos migrando aí pelo chamado Estreito de Gibraltar. E como eu falei, muitas dessas viagens aí não tem um final feliz. Lembra que eu falei no início da aula que, segundo a ONU, estamos vivendo a maior crise de refugiados desde a Segunda Grande Guerra Mundial, mas quem mais acolhe os refugiados são países subdesenvolvidos e principalmente países vizinhos, beleza? Lembrando que essa grande onda de refugiados fez também suscitar no mundo, ampliar ainda mais a chamada xenofobia, que é a aversão ao estrangeirismo, beleza? Simbora. Dá uma olhadinha, por favor, nessa charge, que eu acredito que é uma charge que tem grande potencial de cair nas provas aí de vestibulares, principalmente do Enem. E olha aqui, que charge forte, né? Mostra uma mãe chorando, uma mãe africana, com um bebezinho nas costas, né? E esse bebezinho representa o próprio continente africano. E ela dizendo, né? A compaixão mundial, ela é seletiva. A compaixão mundial, ela é seletiva. A globalização mundial, ela é seletiva. O Papa Francisco, ele fala que a gente vive a globalização da indiferença, que roubou da gente a sensibilidade de chorar pelo próximo. Vê que coisa incrível, gente. Interessante, né? Então, quando eu falo sobre globalização seletiva, sobre a compaixão mundial seletiva, eu pergunto assim, quem não lembra, em 2015, quando lá em Paris, um grupo que reivindicou o atentado chamado Estado Islâmico, atacou um jornal chamado Charlie Hebdo e 12 pessoas morreram. E o mundo todo, inclusive o Brasil, vestiu a camisa, né? Dizendo, poxa, que pena. E eu, Wagner, digo, pô, que pena, luto, realmente, luto, né?
qualquer tipo de tragédia, velho, tipo de crime, né, não tem nosso apoio. E aquilo realmente foi uma tragédia, mas o mundo todo se compadeceu. Eu me lembro que era muita gente colocando no Facebook, Je suis Paris, né, Je suis Charlie, eu sou Paris, certo? Chaveirinhos de Torre Eiffel vendendo em colégios e, poxa, o movimento, o mundo todo chora pela França. Massa. Mas na mesma semana, uma cidadezinha chamada Baga, localizada na Nigéria, mais de 2.000 pessoas morreram. E o mundo fez isso aqui, ó. Eu não vi ninguém botar Jesus e Baga. Acho que eu fui um dos poucos. Modesta parte. Uma criança de 12 anos no mercado na Nigéria, uma menina com um cinturão de bomba, pum, explodiu, matando com ela 20 pessoas. Mais do que o que aconteceu lá no Charlie Hebdo. E o mundo fez isso, ó. Silêncio. Mostrando que a globalização, mostrando que a compaixão mundial, ela é seletiva. Certo? Mostrando que não tem o mesmo peso o que acontece em um país central e o que acontece em um país subdesenvolvido e um país africano. É tanto quanto aconteceu o genocídio em 1994 lá em Ruanda, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram, onde hoje não é permitido mais, não existe mais cidadão Tutsi ou Hutus, hoje é tudo cidadão ruandês. Ruanda que vem prosperando, graças a Deus. E o que aconteceu lá em Ruanda, o mundo também ficou em silêncio. Porque talvez seja no continente africano, mostrando que ainda em pleno século XXI, a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra. Recentemente a gente teve um episódio aí com George Floyd, né? E eu achei massa uma frase que o Will Smith disse em 2017, né? O preconceito não diminuiu. Mas hoje ele é filmado, né? Então o que acontece hoje é que ele está filmado, escancarado. E a gente tem também aí um grande continente com a riqueza ímpar que é excluída dessa globalização, que Milton Santos chama de uma globalização perversa, de uma globalização que explora, e o Papa Francisco chama de uma globalização da indiferença. Beleza? Então mostrando que a compaixão realmente ela é o quê? Ela é seletiva. É tanto que aqui, quando a gente fala sobre a globalização seletiva, eu tenho um país chamado Nigéria, que a gente estava falando agora sobre a Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano, tem a maior megacidade do continente africano, é o país que tem a maior produção do continente africano, é a maior economia hoje do continente africano, é a Nigéria. Porém, na principal cidade, 2/3 da população vive em favelas, como por exemplo aquela favela de Makoko que eu mostrei para vocês no começo da aula. E aqui mostra a Nigéria, um caminhão, pessoas descansando inclusive debaixo, mostra a realidade de refugiados. Porque a Nigéria hoje, no nordeste da Nigéria, principalmente, tem um grupo chamado Boko Haram, que traduzindo significa educação ocidental é pecado, que sonha em construir um Estado Islâmico dentro da Nigéria, implantar uma lei radical chamada Sharia, e está perseguindo pessoas que não querem para eles contribuir. Então hoje a Nigéria também é um grande foco, principalmente no nordeste do país, de pessoas migrando para países vizinhos, refugiados, deslocados internos, pessoas que já tinham pouco e hoje praticamente não tem nada, devido à atuação desse grupo radical, jihadista, terrorista, chamado Boko Haram, que atua na Nigéria e em países vizinhos como Chad, também Níger e Camarões. Beleza? Níger que inclusive, né, ultimamente recebeu aí o título de pior IDH do mundo, no último IDH que foi divulgado, certo? Níger é diferente de Nigéria, galera. Tranquilo? Vamos lá. Dá uma olhadinha, por favor, nesse protesto aqui, que diz aí, né? Paz, Baga. Esse protesto aqui, gente, aconteceu em Londres. Em 2015, mostrando, poxa, se o mundo tá chorando por Paris, por que o mundo não pode chorar por Baga? Mais de 2.000 inocentes morreram. Mostrando que a globalização ela é seletiva.
É tanto que ali você vê, né? Falando vidas africanas importam, certo? Que hoje é uma hashtag nossa, né? Vidas negras importam. Ali dizendo, traga nossas garotas de volta. Por quê? Porque esse grupo, Boko Haram, sequestrou mais de 100 garotas para torná-las servas, escravas sexuais ou mulheres bombas. E isso vem acontecendo praticamente todas as semanas. E o mundo, ó, indiferente para o que acontece aonde dentro do continente africano. Mostrando que a carne mais barata do mercado continua ainda sendo a carne negra. É interessante lembrar também, gente, que dentro do continente africano, a gente tem um país que ele é considerado mais influente dentre os 54 países, que é justamente a África do Sul. A África do Sul é um país industrializado, é considerado um país emergente, subdesenvolvido e industrializado. É um país que tem grande poder de polarização em relação ao continente africano, principalmente em relação aos países vizinhos. E lembrando que a África do Sul é um país que faz parte de um grupo informal, não é um bloco econômico, hein? É um grupo informal chamado BRICS. BRICS faz parte da teoria de um economista do banco Goldman Sachs, chamado Jim O'Neill, que começou com a inicial BRIC, o B significa Brasil, o R Rússia, o I Índia, o C China, que em 2011 houve o S, se tornando BRICS, como você pode ver aqui, e o S é de South Africa, onde a África do Sul ela entra como uma espécie de representante, de ponte, conectando os BRICS ao continente africano. BRICS, como eu falei, é um acrônimo, é um grupo informal, que inclusive hoje tem o NBD, que é o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, cuja sede fica na cidade de Xangai. Mas a África do Sul, apesar de ser o país mais influente dentro do continente africano, é um país que, como todos, enfrentam sérios problemas. Dentre os problemas, a gente tem a questão relacionada à AIDS, a gente tem a questão relacionada ao desemprego. Eu estou falando de um país, gente, que é riquíssimo em ouro, é riquíssimo em pedras preciosas, tem uma indústria consolidada, mas tem uma taxa de desemprego em torno de 30%, muito alta, quando a do Brasil hoje está em torno de 12%. Lembrando que essa taxa de desemprego, ela vem contribuindo para ampliar um fenômeno dentro do continente africano. Eu estive recentemente na África do Sul e eu pude ver isso com meus olhos, que é um fenômeno chamado de xenofobia. E aqui vocês estão vendo crianças aí, né, pedindo aí pelo fim, abaixar a xenofobia, o fim dela. Xenofobia que eu falei que é a versão estrangeirismo. E muita gente atrela a xenofobia apenas a país rico. Ah, não, eu sou rico, eu não quero pessoas pobres aqui. Não. Xenofobia pode acontecer em qualquer lugar do mundo, inclusive está acontecendo aqui no Brasil, gente. Já que o Brasil vem aumentando de forma exponencial o seu número de refugiados. Sendo que lembrando que a população refugiada no Brasil é menor do que 1%. Então sem essa de dizer que os refugiados estão roubando empregos da gente. Por favor, sem essa. Isso aí é discurso distorcido. É bom lembrar que dentro da África do Sul, o que eu vi foi o seguinte. Imagina, a África do Sul é o país mais próspero, digamos assim, do continente africano, é o país mais influente dentro do continente africano. Eu não estou falando aqui que é o país que tem a melhor qualidade de vida do continente africano, não é, certo? Mas a África do Sul é um país industrializado, é um país que tem bons serviços. Então, existem países vizinhos mais pobres, como Botsuana, Moçambique, Zimbábue. E a África do Sul começa a ser atrativa para esses imigrantes de países mais pobres entrarem na África do Sul. Sendo que como o desemprego está alto, a população local, não toda a população, parte extremista dela, diz que estão vindo pessoas de fora para roubar empregos de quem é de casa. Pessoas de fora para roubar emprego de quem é de casa. Então o que é que começa a acontecer? A hostilidade começa a aumentar. Então, lojas de imigrantes são apedrejadas, carros queimados, pessoas perseguidas, inclusive mortas, intimidadas e sendo convidadas a voltar para casa. Lembrando mais uma vez, isso é de uma minoria, não da maioria da população sul-africana,
que são pessoas excelentes, maravilhosas, que eu tive a oportunidade de conviver. Então, você percebe que existe xenofobia sim em países subdesenvolvidos e isso, né, vem sendo uma grande problemática que deve ser urgentemente resolvida não somente na África do Sul, mas em vários países do mundo. Já que estamos falando aqui sobre a África do Sul, gente, quando estive na África do Sul, né, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho a história dela e de estudar a história tão triste, né, que foi a história do Apartheid. O Apartheid, galera, que começa na década de 40 na África do Sul. E o Apartheid era uma política de segregação racial que não permitia, por exemplo, casamento entre brancos e negros, relação sexual entre brancos e negros, banheiro black-white, bebedouro black-white, praia, área para brancos e área para não brancos, banco de sentar para brancos e banco de sentar para não brancos, sessão de cinema para brancos, sessão de cinema para negros. Então, algumas cidades o negro tem que pagar pedágio para circular na cidade. Contra essa política de segregação racial, surgiu um advogado chamado Nelson Mandela, conhecido carinhosamente como Madiba. E Nelson Mandela, advogado, começou a lutar contra o Apartheid. Nelson Mandela ele foi preso, condenado à prisão perpétua, passou 27 anos na cadeia. Dentre os 27 anos, 18 anos ele passou numa prisão na Island Hobbs, que era a ilha de Hobbs, localizada lá em Cape Town, onde eu tive o prazer também de conhecer. E eu tive o prazer de conhecer, gente, o Museu do Apartheid, que aqui tem uma foto dele, olha pra cá, por favor. E na entrada desse museu, quando você compra o ingresso, você escolhe, você quer o quê? Você quer o ingresso para entrar na entrada de branco ou não branco? E você se assusta. Você diz, caramba, o Apartheid ainda existe. Mas isso é uma forma de chocar o visitante para a gente entender o que aconteceu no passado com a população negra, que foi altamente humilhada, surrada, explorada. E você pega aquele ingresso, você escolhe, você entra por uma das duas entradas. O museu dentro ele não pode ser fotografado, mas ali a gente vê as atrocidades que ocorreram na época do Apartheid. Inclusive, né, eu não sabia e eu contratei uma guia que ela era racista e ela era totalmente contra, ela foi contra o fim do Apartheid. E ela alega que hoje existe o Apartheid para brancos. Nossa, que é isso? Nem se compara, né? Nada a ver. E aí você percebe que ainda tem pessoas racistas no mundo. Isso é horrível, certo? E eu acredito que uma das maiores lições que eu tive lá foi conhecer um pouquinho de Mandela. É tanto que quando eu cheguei na África do Sul, gente, estava tendo a final de um jogo de rugby. E rugby é o jogo assim, é o esporte favorito dos sul-africanos, é o rugby. E era a África do Sul, se eu não me engano, Inglaterra. E a África do Sul foi campeã. E eu tava lá também nessa comemoração toda, né, vendo o jogo no telão. E aí no outro dia no jornal, o jornal lá estampado dizendo assim, o rugby une novamente os sul-africanos. E eu achei aquilo incrível. Porque Mandela passou 27 anos na cadeia e é libertado em 90, completando 30 anos, né, que Mandela foi libertado agora em fevereiro, completou. Mandela, após ser libertado, depois de 4 anos, se torna o primeiro presidente negro da África do Sul, deixando definitivamente para trás a política do Apartheid. E é interessante que existiam grupos que diziam assim, Mandela, agora vamos começar a perseguição para os brancos, né? E Mandela fez, não, nada de perseguição. Agora nosso dever vai ser unir o país e unir o nosso povo. E é interessante que a bandeira da África do Sul, ela é um Y deitado. E esse Y deitado significa dizer que hoje brancos e negros andam juntos para a construção de um país melhor. É interessante que Mandela, gente, é uma das maiores inspirações assim que eu tenho. História de luta, história de um camarada que tinha tudo para sair da cadeia com muito ódio, mas pelo contrário, né? Ele quis construir, quis unir o seu povo,
Não é à toa que ganhou o Nobel da Paz e se tornou aí, né, um dos maiores homens da história. É interessante lembrar que Mandela, né, em seu discurso, ele faz um discurso de paz e não de ódio. E nesse discurso dele, né, Mandela teve esse símbolo que é da resistência, mas esse símbolo também significa que eu não abro mão dos meus sonhos, eu não abro mão dos meus ideais. Se teve um cara que estudou pra caramba, foi Mandela. Tive a oportunidade de conhecer o bairro do Soweto, o bairro que Mandela morou, a casa dele, bairro muito humilde, um bairro de resistência. E eu vi, né, que grandes homens são aqueles homens que têm grandes ideias, mas, sobretudo, vivem essas grandes ideias. A África do Sul, gente, na minha concepção, o apartheid ficou para trás. Mas o apartheid socioeconômico ainda é muito forte dentro da África do Sul. Até porque uma distorção ela não é corrigida do dia para a noite. Mas eu torço, claro, torcemos, para que um dia vivamos realmente numa mesa de fraternidade e de igualdade. É interessante, né, essa frase de Mandela que diz aí, né? O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. Mas tem uma frase de Mandela que eu gosto muito, essa aqui. Não me julgue pelos meus sucessos. Julgue-me pelas vezes em que caí e levantei-me de novo, né? Então imagina, você aí que tá do outro lado me assistindo agora, quantas quedas você não levou, né? Se você sabe andar de bicicleta, quantas quedas você não levou, né? Principalmente quando tirou a rodinha. Quantas quedas eu aqui não levei pra estar aqui na frente. Galera, eu sou filho de uma negra, gente. E manhã me disse uma certa vez que uma professora dela perguntou a ela assim, o que é que você quer ser quando você crescer? E minha mãe disse, professora. E ela disse, não é melhor você ser lavadeira? E ainda bem que minha mãe tinha cera nos ouvidos. Minha mãe não escutou aquilo. Minha mãe lutou, venceu com várias quedas, me teve meu irmão, a gente perdeu meu pai. Mãe nunca deixou de lutar. E hoje, aquela mulher que foi professora, tem um filho que é professor, que está aqui falando para vocês. Então, se tem uma coisa para dizer a vocês, é que não abram mão dos seus sonhos. Coloquem cera no ouvido para tudo aquilo que não te edifica. E toda vez que você cair, se levante. Tem um ditado chinês que diz assim, né? Cair 6 vezes, levantar 7. Sendo que eu distorço ele e digo assim, cair 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes e levantar quantas for preciso. Então que você se levante mais forte, chore, limpe as lágrimas, insista, persista, não desista, foco nos seus sonhos e lembra de uma coisa, Deus honra as horinhas de estudo. Não abra mão dos seus ideais. Viva Mandela, viva toda a África. Beijão, galera. Tamo juntos.